Olá pessoal, professor Toshio aqui falando. No primeiro episódio a gente viu a forma trigonométrica ou a forma polar de um número complexo. Agora, um breve histórico aqui. Por exemplo, quando você aprendeu alguns números lá no ensino fundamental, o primeiro conjunto de números que vocês aprenderam foram os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Não é? Em seguida, vocês aprenderam os números inteiros. Os inteiros englobavam todos os naturais e também os números seus simétricos, seus negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e etc. Com que objetivo? Qual é o objetivo de você aprender um número natural ou um número inteiro, um conjunto novo de números? E o principal é aprender a operar com esses números. Então, lá no fundamental, quando vocês aprenderam números naturais, vocês aprenderam a adição, a subtração, a multiplicação, divisão. Com números inteiros foi a mesma coisa, não é? Quando a gente estuda números complexos, o nosso principal objetivo é aprender a operar com esses números. Agora veja só, as principais operações são a adição, a subtração, a multiplicação, divisão, potenciação e a radiciação. Números complexos na forma trigonométrica não convém a adição, ou seja, a adição é melhor você fazer na forma algébrica ou na forma de par ordenado. A mesma coisa com a subtração. Agora, a multiplicação você tem de saber na forma trigonométrica, porém não é a principal maneira de fazer a multiplicação. O melhor é você fazer na forma algébrica, porém é necessário que você aprenda a multiplicar e a dividir na forma trigonométrica. Então vamos ao primeiro exemplo. Vamos supor que vocês têm dois números complexos. Um eu vou chamar de Z1 e o outro eu vou chamar de Z2. Suponha que Z1 na forma trigonométrica seja 2 que multiplica cosseno de 30 graus mais I vezes o seno de 30 graus. Só para recordar, um número complexo na forma trigonométrica era ρ cosseno de θ mais I que multiplica o seno de θ. Essa era a forma trigonométrica. Então o primeiro número complexo está escrito lá 2 cosseno de 30 mais I seno de 30. Suponha que o segundo número complexo seja 3 que multiplica cosseno de 60 mais I que multiplica o seno de 60 graus. Tendo esses dois números complexos Z1 e Z2, a multiplicação desses dois números complexos será feita da seguinte maneira: Z1 multiplicado por Z2. Reparem que a forma trigonométrica ela tem que aparecer assim: ρ cosseno θ mais I seno θ. Então, essa multiplicação deverá aparecer aqui com o ρ da multiplicação, que multiplica cosseno do ângulo da multiplicação mais I que multiplica o seno do mesmo ângulo. Como obter o ρ e o ângulo em relação à multiplicação? Vocês vão fazer assim. Os módulos, o ρ do primeiro e o ρ do segundo, são 2 e 3. O ρ da multiplicação será 2 vezes 3. Na multiplicação você vai multiplicar os módulos. Agora, os argumentos, que são os ângulos, você não vai multiplicar. Você vai somar 30 graus mais 60 graus. Esta é a maneira de fazer a multiplicação na forma trigonométrica. Só para verificar como é que ficou o novo número complexo, Z1 vezes Z2 fica igual a 2 vezes 3, aqui dá 6, que multiplica o cosseno de 30 mais 60 dá 90 graus, mais I que multiplica o seno de 90 graus. Aí, esta é a operação de multiplicação na forma trigonométrica. Vamos a um segundo exemplo agora de como fazer a divisão. Na multiplicação, eu multipliquei os módulos e somei os argumentos. Agora, na divisão, em vez de multiplicar, a gente vai dividir os módulos e subtrair os argumentos. Então, quando eu divido Z1 por Z2, teremos ρ1 dividido pelo ρ2 seria 2/5, que multiplica o cosseno. Agora, os ângulos a gente subtrai. Aqui é 100, aqui é 40, aqui fica 100 menos 40
graus, mais I que multiplica o seno de 100 graus menos 40 graus. Portanto, a divisão Z1 por Z2 será 2/5 e multiplica cosseno de 100 graus menos 40 graus, vai dar 60 graus, e mais I que multiplica o seno de 60 graus. É assim que se faz a multiplicação e a divisão de números complexos na forma trigonométrica. Vamos continuar aqui um terceiro exemplo. Eu vou pegar os mesmos números complexos Z1 e Z2 do primeiro exemplo. O Z1 é 2 cosseno de 30 mais I seno de 30, enquanto o Z2 é 3 que multiplica o cosseno de 60 mais I seno de 60. Eu quero efetuar a divisão. Então, a divisão Z1 dividido por Z2 seria igual a, como a gente acabou de ver, não é? 2/3 seria 2 dividido por 3. E os ângulos a gente subtrai. Seria cosseno de 30 menos 60, mais I que multiplica o seno de 30 menos 60. Observem que aqui vai dar ângulo negativo. Não tem problema. Z1 dividido por Z2 será 2/3 de cosseno, aqui vai dar menos 30 graus, mais I que multiplica o seno de menos 30 graus. Porém, nos vestibulares, você tem que transformar esse resultado do ângulo em ângulo positivo. Então, o que você faz? Toda vez que aqui aparecer um ângulo negativo, você vai somar 360 graus a cada um dos ângulos. Então, eu teria que Z1 dividido por Z2 é igual a 2/3, que multiplica o cosseno de menos 30 mais 360, mais I que multiplica o seno de menos 30 mais 360. Isso significa que o resultado Z1 sobre Z2 será igual a 2/3, que multiplica o cosseno de 360 menos 30 dá 330 graus, e mais I que multiplica o seno de 330 graus. Está aí feita a divisão dos números complexos Z1 e Z2. Nós vimos até agora a multiplicação e a divisão na forma trigonométrica, não é? Agora a gente vai ver a potenciação. A radiciação vai ser um tópico à parte, porque a radiciação é um caso meio trabalhoso, então vai ficar uma aula para a radiciação. A potenciação é bem simples, veja só. A potenciação é uma consequência da multiplicação. Só para se ter uma ideia, vamos supor que você tenha Z1 igual a 2, que multiplica cosseno de 10 mais I seno de 10. Vou pegar de novo o mesmo número Z1. 2 cosseno de 10 mais I seno de 10. Reparem que se eu multiplicar o Z1 vezes ele mesmo, quando eu multiplico Z1 vezes Z1, o que vai dar Z1 elevado ao quadrado, reparem que multiplicando um número complexo vezes ele mesmo, eu tenho que multiplicar os módulos, 2 vezes 2, que dá 4, cosseno de os ângulos a gente somava, não é? 10 mais 10, 20. Mais I seno de 20. Reparem, quando eu elevo ao quadrado, esse ρ também foi elevado ao quadrado, que deu 4. E o ângulo não foi elevado ao quadrado, porque 10 ao quadrado daria 100. E aqui deu 20. Reparem que 10 foi multiplicado por 2. Então, na multiplicação, o que a gente faz? O ρ é elevado ao expoente e o ângulo é multiplicado pelo expoente. Então, aqui, se eu quero calcular z elevado à quarta, o ρ fica elevado à quarta e o ângulo fica multiplicado por 4. Então fica 4 vezes 30 graus. Disso a gente conclui que z elevado à quarta é igual a 2 à quarta. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16, e multiplica o cosseno de 4 vezes 30 dá 120 graus, mais I seno de 120 graus. Então, é assim que a gente efetua a potenciação. Agora, veja só. Vamos aproveitar aqui esse mesmo número aqui e vamos elevar a, por exemplo, quinta. Se fosse z elevado à quinta, seria 2 elevado à quinta, que multiplica o cosseno de
o ângulo seria multiplicado por 5, 5 vezes 30. Disso, a gente conclui que z elevado à quinta seria 2 à quinta, que dá 32, vezes o cosseno de 5 vezes 30 dá 150 graus, mais i que multiplica o seno de 150 graus. Aí calculado o z elevado à quinta. Vamos supor que vocês tenham que calcular aquele número ali, 1 mais i elevado à décima. Se fosse para calcular 1 mais i elevado à décima algebricamente, ele seria 1 mais i multiplicado por 1 mais i, multiplicado por 1 mais i, multiplicado por 1 mais i, etc. Até 1 mais i, de modo que aparecesse aqui 10 vezes esse termo 1 mais i. Então olha o trabalho que daria. Repare que quando é potenciação, eu disse que era bom fazer na forma trigonométrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 mais i, que é a base, vou transformar o 1 mais i em forma trigonométrica. Resolução aqui. A base z é 1 mais i. Esse 1 mais i, com o par ordenado, ele é o par ordenado 1 e 1. Então vamos recordar a aula passada. Para a gente transformar isso em forma trigonométrica, a gente colocava esse par ordenado no plano de Argand-Gauss. Aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. O ponto 1 e 1 estaria aqui. O x é 1 e o y é 1. O ponto estaria exatamente aqui. Esse é o ponto onde está o número complexo z. Do que a gente precisa mesmo para escrever a forma trigonométrica? A gente tem que ter o ρ, que é a forma trigonométrica, é ρ cosseno θ, mais i seno θ. O que era o ρ? Era a distância do ponto até a origem. Então, nós temos que o ρ é esse comprimento aqui. Observem também que, particularmente neste caso, esse comprimento é 1, aqui é 1, portanto, isso é um quadrado. Logo, o ρ é diagonal do quadrado, diagonal de um quadrado de lado 1. Diagonal de um quadrado de lado L é L raiz de 2. Como o lado é 1, a diagonal será 1 raiz de 2, que é raiz de 2. Então, o ρ vale raiz de 2 e o ângulo θ é esse ângulo aqui. Começo na parte positiva do eixo real e rodo no sentido anti-horário. Esse θ seria 45 graus, porque quando se trata de um quadrado, esses dois ângulos aqui são iguais. Esse daqui é igual a este. Portanto, a forma trigonométrica ficaria raiz de 2 cosseno de 45 graus mais i que multiplica o seno de 45. Então, o que eu estou querendo calcular é este número elevado à décima. Logo, z elevado a 10, então o z é este número. O z elevado a 10 seria raiz de 2 elevado a 10, que multiplica o cosseno de 10 vezes 45 graus, mais i que multiplica o seno de 10 vezes 45 graus. Terminando aqui de calcular essa expressão, o nosso z elevado a 10 seria, o que é raiz de 2 elevado a 10? Raiz de 2 elevado a 10 seria isto. Raiz de 2 elevado a 10 é raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 multiplicado por raiz de 2. 2, 4, 6, 8, 9 e 10. Reparem que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Isso daqui dá 2. Isso daqui dá 2, isso daqui dá 2, isso daqui dá 2. Então seria 2 à quinta, que é 32. Então raiz de 2 à décima é 32, que multiplica cosseno de 450 graus mais i que multiplica o seno de 450 graus. Porém, aqui há um outro problema. O outro problema é que não se deve deixar aqui nem ângulo negativo e nem ângulo que ultrapasse 360 graus. Então, toda vez que você tiver um ângulo que ultrapassou 360 graus, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o ângulo 450 e calcular a sua primeira determinação positiva, ou seja, você vai dividir esse ângulo por 360 e calcular o resto dessa divisão. Não corte 0 com 0, quem está acostumado. 450 por 360
360 vai dar 1. 1 vezes 360 dá 360. Subtraindo dá 0, 6 para 15 dá 9 e 3 para 0 dá 0. Então o resto será 90 graus. Isso quer dizer que no lugar do 450 graus eu vou ter que colocar 90 graus. Então a resposta final seria a seguinte. Repare que z elevado a 10, que é o nosso 1 mais i elevado a 10, é este número aqui, que é 32, que multiplica o cosseno de, onde tem 450, substituo por 90. Mais i que multiplica o seno de 90 graus. Beleza? Bem, como eu já havia dito no vídeo passado, matemática você deve exercitar. O que você aprendeu na aula de hoje é necessário que você exercite. Onde que você vai encontrar exercícios sobre esse assunto? Em qualquer livro de terceiro ano do ensino médio. Você vai encontrar esse assunto lá e provavelmente você vai encontrar nesse livro alguns exercícios a respeito de operações na forma trigonométrica. Então é necessário que você exercite para quê? Para amadurecer o assunto, para você se lembrar das fórmulas, como que se faz a multiplicação, como que se faz a divisão e como que se faz a potenciação. Por enquanto nós não vimos ainda a radiciação. Isso será um assunto para nossas próximas apresentações. Até o próximo vídeo, um abraço.